para o que um médico generalista deveria saber, tá bom? E, né, e qual o impacto disso, tá bom? Então, a proposta dessa minha aula é trazer esse conceito super novo, na verdade, não é tão novo assim, mas para a medicina brasileira e para medicina, para anestesiologia deve ter 10 anos, tá bom? Que se começou a discutir tudo isso. Então, a gente vai começar aqui, tá bom? Peraí. Estão vendo aí a imagem, gente? Sim. Sim, professor. Beleza. Então, como eu introduzi esse conceito para vocês da questão da transfusão, né? Qual a importância disso? Sei que vocês têm uma certa deficiência, porque por não terem pago algumas cadeiras da fisiologia, né? Que são tão importantes para anestesia, e a gente está meio que tentando contornar essas dificuldades, tá bom? Qualquer coisa podem me interromper à vontade. Bom, a gente sabe que o papel, na aula de choque, eu falo muito da oferta tecidual de oxigênio, do conteúdo arterial de oxigênio, do nível de hemoglobina. A gente sabe que a hemoglobina ela é a molécula responsável que se liga ao oxigênio, capta esse oxigênio nos alvéolos, tá? E vai levar essas moléculas de oxigênio para todos os territórios celulares que têm metabolismo aeróbio. Então, tamanha a importância disso. E por que ela faz isso? Porque o oxigênio é uma molécula que ela é insolúvel no sangue, ela precisa ser de um carreador, tá bom? Diferente do PCO2, do gás carbônico, que ele vai dissolvido no plasma e ligado em certos tampões, né, que vocês vão estudar isso mais na parte de distúrbios ácido básicos, na parte de fisiologia respiratória. Mas, no caso da hemoglobina, ela foi uma evolução animal, darwiniana, nesse conceito darwiniano, como a melhor maneira de transportar o oxigênio. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso metabolismo aeróbio é muito mais eficiente, produzindo em média 32 ATPs, né, com uma molécula de oxigênio, contra 4 moléculas de ATPs no sistema de anaerobiose, mostrando, então, a importância que o oxigênio tem na nossa fisiologia. Então, no passado, o nível de hemoglobina que nós tínhamos era o preditor mais importante de transfusão sanguínea. A gente enxergava, olha, a hemoglobina está baixa, vamos transfundir. E não tinha nenhum racional fisiológico, fisiopatológico, avaliando as consequências disso e os efeitos disso a longo prazo. Era uma coisa muito mecanicista. E vocês vão ver ao longo do curso de vocês de anestesia que um médico que atua dentro dessa questão mecanicista, sem avaliar evidências científicas, sem avaliar a melhor evidência possível dentro dos critérios de avaliação científica, ele acaba ficando muito limitado e com muito viés de observador e talvez um médico pior, digamos assim, não trabalhando no melhor resultado para o paciente possível. Então, a concentração de hemoglobina por ml de sangue foi uma coisa desenvolvida num ambiente laboratorial, como um exame padrão, que a gente utiliza até os dias de hoje. E ele era utilizado como um padrão, com a intenção de predizer o risco de sangramento ou o risco de gravidade daquele paciente no pré-operatório. Então, a gente já sabia que que o nível de hemoglobina baixo era associado ao pior desfecho cirúrgico. E os glóbulos vermelhos são um componente sanguíneo fundamental na prática clínica, né? Então, como é que é? O que é o eritrócito? É uma célula nuclear especializada em transporte de oxigênio e gás carbônico. Tem uma membrana flexível que é essencial para atravessar capilares muito estreitos, ou seja, nós estamos falando, gente, de 6 a 8 micrômetros. Então, essa hemácia ela tem que ter uma boa mobilidade para passar nesses pequenos vasos, e quanto mais estreito essa distância, melhor é a troca entre a liberação de oxigênio e a captação de CO2 que acontece no nível de hemoglobina. Existe uma razão muito interessante de superfície e razão ao volume, que facilita a difusão gasosa, como eu falei para vocês. E o mais interessante é que, apesar do eritrócito carrear oxigênio, o metabolismo dele é anaeróbio, justamente para preservar esse oxigênio que está sendo carreado, né? Uma coisa bem interessante.
E o que é hemoglobina? Né? A gente sabe que a hemoglobina é uma molécula formada por uma estrutura tetramérica, formada por duas cadeias alfa e duas betas, que são mantidas, né? E uma molécula de hemoglobina é capaz de levar 4 moléculas de oxigênio, tá bom? E a hemoglobina, ela é, ela é um ponto super interessante. Por quê? A hemoglobina fetal, ela é diferente da nossa hemoglobina depois que nós nascemos. Existe uma afinidade e uma postura na frente em relação à afinidade em relação à molécula de oxigênio. E existem alguns estados fisiopatológicos que alteram a afinidade da molécula de hemoglobina por oxigênio. Então, vamos lá. O papel da hemoglobina é transportar o oxigênio. Ela capta nos alvéolos e ela precisa despejar esse oxigênio nos lugares que vão fazer metabolismo aeróbico. Então, o que é importante a gente lembrar? Que essa curva de dissociação da hemoglobina ela pode ser jogada para a esquerda, aumentando a afinidade da hemoglobina por oxigênio, ou seja, se aumenta a afinidade da molécula de hemoglobina por oxigênio, menos ela dificulta a liberação dessa molécula na periferia. E existem estados de adaptação fisiológica em que ela libera com mais facilidade essa molécula. Então, por exemplo, ela diminui a afinidade, ou seja, ela joga a curva para a direita, por isso que está de direita. Estados de acidose, febre, aumento do PCO2, aumento dessa molécula 2,3 dPg, que facilita a liberação dos oxígenos nos tecidos. Ou seja, isso é uma resposta adaptativa à molécula a esses estados patológicos em que o consumo de oxigênio pode estar muito aumentado e a oferta pode estar diminuindo por algum motivo. Por exemplo, um caso de choque, que causa uma acidose metabólica, uma acidose respiratória, tá certo? E quando a curva da hemoglobina é desviada para a esquerda, aumenta a afinidade da molécula e menos ela libera para os tecidos. Isso pode ser muito deletério. Então, alcalose metabólica, hipotermia, redução do 2,3 dPg, né, dificulta essa liberação de oxigênio, tá bom? E qual é a ciclo de vida do eritrócito? O eritrócito ele vive, em média, 120 dias, tá bom? Ele é produzido pela medula óssea, guiada principalmente pela eritropoetina, e a vida média é de 120 dias, e a reciclagem do ferro. O ferro é o grande íon que estabiliza a molécula de hemoglobina, tá bom? E isso é super importante, porque o ferro, ele não é um metal facilmente disponível na natureza. Então, na evolução dos seres vivos, a preservação dessa molécula de ferro é algo muito, muito importante, tá bom? Por quê? Porque é difícil de encontrar, é um nutriente muito específico, e essa perda vai ter impacto direto na produção dos eritrócitos, causando consequências na capacidade de transporte de oxigênio para todas as células. Então, é uma reposição diária limitada, e pacientes que podem ter sangramentos recorrentes podem evoluir com uma anemia, e essa anemia microcítica que a gente vê é preditor de mortalidade em diversos cenários, inclusive no perioperatório. Então, na cabeça de vocês, qual é o paciente, né? O que vocês lembram que podem estar perdendo molécula de ferro continuamente? O que vocês acham sobre isso? Gente, vocês estão me ouvindo? É por isso que eu odeio aula online, mano. Tá todo mundo com a aba do tititi, da fofoca aí, fofocalizando, aberto ao mesmo tempo. Então, isso é super importante. Bom, se vocês não entenderam, paciência. Vamos lá. Então, a eritropoetina ela é produzida pelo tecido renal. Então, o que isso quer dizer? Pacientes renais crônicos dialíticos, é comum eles evoluírem para anemia. E aí, por isso que pacientes dialíticos recebem eritropoetina recombinante, uma molécula baseada na nossa molécula fisiologicamente normal, e fazem essa reposição com injeções mensais, ou, se não me engano, bimestrais, para manter um nível de hemoglobina satisfatório, tá bom? Tamanha a importância disso.
E aí, nessa figura, nesse slide, a gente vê que o transporte é a oferta do DO2 e consumo, né? O conteúdo arterial de oxigênio é diretamente proporcional ao nível de hemoglobina que nós temos, tá bom? E a saturação dessa hemoglobina com oxigênio dissolvido. Então, o que isso quer dizer? Se pacientes estão com um nível de hemoglobina baixo, por exemplo, uma paciente que sofre de metrorragia, que tem sangramentos muito volumosos no ciclo menstrual. Se você vai ver, essa paciente tem uma hemoglobina de 11, de 10, uma ferritina muito baixa, e esse nível de hemoglobina muito baixo vai diminui a capacidade de oferta tecidual de oxigênio e o corpo vai se adaptar a manter essa oferta. Por exemplo, eu estava em São Gabriel da Cachoeira semana passada, anestesiando, né? E chegou uma índia em Yanomami e a suspeita dela era uma prenhese ectópica rota. O que acontece? Ela teve relações sexuais, né? O espermatozoide se encontrou com o óvulo, só que ele não se implantou na cavidade uterina. A anidação aconteceu numa trompa. E a trompa é um órgão muito frágil, um local muito frágil, que não tolera o desenvolvimento de um bebê. Então, por isso que chama prenhese ectópica, ou seja, a gestação ectópica fora do lugar padrão. E ao longo das semanas, isso vai aumentando, né? Essa proliferação das células acontece ali, causando a ruptura dessa trompa, justamente porque ela não é o local adequado para que isso possa acontecer. Quando tem essa ruptura da trompa, a paciente começa a sofrer o quê? Hemorragia intracavitária. Entendeu? Então é uma paciente que chega com um quadro de dor abdominal pélvica muito importante e uma anemia muito importante e às vezes chega em um estado de choque. E qual foi o que me espantou nessa paciente? Ela tinha 5 ou 6 dias de evolução da dor abdominal, ou seja, eram muitos dias sangrando, e quando eu coloquei ela na mesa e estava decidindo qual tipo de anestesia eu ia fazer para essa paciente, eu monitorizei ela. Quando eu monitorizei ela tinha uma frequência cardíaca de 160. Né? E quando eu deitei essa paciente em decúbito dorsal, quando eu vi o tamanho dessa frequência cardíaca, eu fiquei assustado. E quando eu deitei a paciente em decúbito dorsal, essa frequência caiu para 120. Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer uma raquianestesia. Porque se ela está sangrando e ela tá sendo obrigada, o sistema cardiovascular, a fazer uma frequência cardíaca tão alta para compensar esse nível de hemoglobina tão baixo, a hora que eu fizer uma anestesia com uma raquianestesia, provavelmente vai ter uma parada cardíaca, e aí eu estou com uma situação muito pior. Então eu acabei convertendo, apesar da incisão cirúrgica, eu fiz uma anestesia geral nessa paciente, tá bom? E aí, lembra que eu falei isso para vocês? Nos pacientes chocados, aumenta-se a taxa de extração tecidual de oxigênio e o fluxo regional preferencial para os órgãos vitais, né? Que é aquela coisa da centralização do feto, que perfunde mais cérebro, coração e rim, tá bom? E uma das mecanismos de adaptação dessa anemia é justamente a produção dessa molécula, né? 2,3-DPG, e essa ao melhorando a liberação do oxigênio das moléculas de hemoglobina. Então, percebam as consequências da anemia nesses pacientes, né? E aí fica aquela dúvida, né? Que era aquele pensamento meio cartesiano que nós tínhamos na década de 90. O paciente está com anemia, o que eu tenho que fazer? Vou passar 2 bolsas de sangue e vai dar tudo certo para essa paciente. E a gente, depois, ao longo da história da evolução, do estudo da medicina transfusional, a gente foi percebendo que, apesar da transfusão aumentar o nível de hemoglobina dessa paciente, a gente não sabe avaliar com muito grau de certeza qual é o benefício final no transporte de oxigênio para esse paciente. Por quê? Porque a bolsa, para vocês terem uma percepção, tá? Uma bolsa de sangue da coleta de um paciente doador de sangue até a transfusão, se eu não me engano, o Hemocentro, o Hemoan, no caso do Amazonas, ele permite que essa bolsa seja estocada por até 90 dias, tá bom? Então, olha só o tempo que essa bolsa fica num lugar artificial. Ela é aceitável a gente transfundir isso para os pacientes até 3 meses. E a gente sabe que uma bolsa de sangue, após 24 horas da coleta, já tem uma queda do 2,3-DPG, existem alterações das membranas eritrocitárias, mudando com menor deformabilidade,
hemólise, justamente porque essas hemácias ela tem uma meia-vida, ela tem uma vida útil de 120 dias. Mas um percentual dessas células captadas na transfusão vão ter mais de 80, 90 dias, outras vão ser mais recentes. A gente não tem como fazer esse controle. Então, ao longo desse estoque, quanto mais velha for a bolsa, maior a chance de ter uma hemólise, causando liberação de hemoglobina livre, que não é importante, que na verdade ela não é eficiente no transporte de oxigênio, e também na liberação de potássio, tá bom? Então, quando você transfunde uma bolsa de sangue, é normal que o potássio do paciente suba por cada bolsa transfundida. E isso tem um impacto muito grande na microcirculação. Então, existem, por exemplo, trabalhos mostrando que quando a bolsa é até 15 dias numa cirurgia cardíaca, ela é mais benéfica para esses pacientes. E alguns serviços de cirurgia cardíaca, por exemplo, só aceitam bolsas mais recentes e deixam as bolsas mais antigas, não desprezam, mas para outras condições e que o transporte de oxigênio não seja tão fundamental como acontece dentro da cirurgia cardíaca. Vocês estão acompanhando, gente? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Vamos continuar. Então, vamos lá. A anemia perioperatória. Bom, a gente já estudou um pouquinho da fisiologia eritrocitária e qual é o papel da anemia agora no período perioperatório. É uma crise global, tá? Mais ou menos, mais de 3 bilhões de pessoas têm problemas de saúde no sangue. E o que é engraçado? Essa anemia, ela é um cluster de condições que impactam profundamente no desfecho dos pacientes. Ela não é apenas um achado laboratorial, tá? Ela não é simplesmente um achado, é um exame, olha, tem uma anemia aqui e isso não tem impacto nenhum nesse paciente. A anemia e deficiência de ferro afeta bilhões de pessoas globalmente, principalmente em países de terceiro mundo que nós nos encontramos no Brasil, e principalmente, se a gente fizer uma análise crítica, no estado do Amazonas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um mutirão de cirurgias que acontece no interior, a probabilidade de deficiência nutricional de ferro é super importante, tanto por verminose, né, que pode acontecer, ou até por disfunção nutricional mesmo. Perdas de sanguíneas agudas com hemorragias e traumas, que nós temos também que é muito frequente, né, e alterações da coagulação no risco de aumento de sangramento. E por que falar de anemia, né? Qual é o critério de anemia? O que é esperado, né? A Organização Mundial de Saúde define que homens seriam o normal é ter um nível de hemoglobina acima de 13 e mulheres maior que 12. Mas no ambiente perioperatório, muitas diretrizes consideram que quando o paciente tem uma hemoglobina menor que 13, já é considerada anemia. E que seria interessante você buscar isso antes de indicar uma cirurgia para esse paciente, tá bom? E é por isso que eu trago esse assunto para vocês que são médicos generalistas, para vocês entenderem que quando vocês encontrarem um paciente com anemia, no postinho de saúde, na casinha da saúde, que vocês forem avaliar os exames dos pacientes de vocês tenham a verdadeira compreensão do papel que essa anemia pode estar causando nesse paciente, independente do cenário clínico que ele tiver. E, normalmente, ela é subdiagnosticada. A gente acaba sendo meio permissivo com o valor de hemoglobina desses pacientes, tá bom? Porém, essa anemia está associada a pior desfecho clínico, tá bom? Então, quando a gente fala em patient blood management, que seria o gerenciamento de produtos sanguíneos, um dos primeiros pilares de um paciente perioperatório é otimizar a eritropoese, ou seja, dar condições clínicas, com suplementação de ferro, vitamina B12, a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, justamente para, se a gente sabe que esse paciente tem uma cirurgia grande para ser feita daqui a 30, 40 dias, você já começa essa suplementação com essas vitaminas, ferro, justamente para você melhorar esse nível de hemoglobina. E por que a anemia aumenta a mortalidade? Uma paciente com menos hemoglobina ela é menos capaz de transportar oxigênio, com a redução do conteúdo arterial de oxigênio, vai causar um maior estresse cardiovascular pelo aumento compensatório do débito cardíaco, vai causar um aumento da extração de oxigênio com risco de hipóxia tecidual, disfunção microcirculatória, inflamação crônica e outros mecanismos que estão associados à anemia. Então, lembrem, a anemia é um marcador de doença sistêmica, não apenas de hemoglobina baixa.
Então, o que eu quero dizer isso com isso? O paciente tem uma diabetes e ele tem anemia também, ele é um paciente mais grave do que aquele paciente que só tem diabetes. Ah, ele é um paciente com uma doença autoimune. Pior ainda, esse paciente também tem uma outra uma condição de maior gravidade por causa do nível de hemoglobina mais baixo, entendeu? E estudos mostram que essa relação não é linear. A mortalidade cresce conforme a hemoglobina cai. E existe um aumento muito expressivo da mortalidade no período operatório quando o paciente tem uma hemoglobina menor que 10, ou pior ainda, quando está menor que 8 miligramas por decilitro. Pacientes com comorbidades cardiovasculares têm limite mais estreito, ou seja, a gente acaba sendo mais rigoroso com o nível dessa hemoglobina, justamente por quê? Porque a gente quer garantir que aquele paciente coronariopata, com doenças cardíacas, tem um bom aporte de oxigênio para manter seu metabolismo funcionando, tá bom? E o que é mais engraçado, que mesmo esse paciente corrigindo com uma transfusão, isso não tira ele do aumento da morbimortalidade que ele tem pelo nível de anemia que ele tem, tá certo? Então tem vários estudos, eu coloquei esses 3 para vocês quiserem procurar, mostrando como a anemia aumenta a mortalidade. Então o que seria o Patient Blood Management? Né? É uma estratégia multimodal baseada em evidências, destinado a otimizar a saúde do sangue, baseado sempre na melhor evidência de medicina perioperatória. E a intenção, o que é? Você, com maior o nível de hemoglobina que esse paciente tiver no pré-operatório, menor a necessidade de transfusão, tá bom? Ou seja, você não vai tratar mais o exame da hemoglobina, você vai fazer uma filosofia de cuidado centrada no paciente, tá bom? E essa técnica, né, e essa corrente, ela é adotada pela Organização Mundial de Saúde e por várias sociedades internacionais de anestesiologia, tá bom? E está sendo implementada em vários sistemas de saúde mundial. Então, o que é a velha abordagem? Reativa, ou seja, você vai se preocupar de transfundir o paciente quando ele precisa, tá bom? Você trata o sangue como um produto, que está sempre preocupado no nível de, o gatilho transfusional é 6, 7, 8, 9. No passado se tinha muito essa discussão, tá bom? E era uma decisão baseada em números e não no paciente como um todo. Então, esse PBM ele vem para uma medida proativa e preventiva, planejando a prevenção, preservando o próprio sangue do paciente, com foco na saúde do paciente e sempre focando no melhor desfecho cirúrgico possível. Então, os 3 pilares dessa conduta é otimizar a eritropoiese, minimizar a perda sanguínea, claro, se nós temos técnicas operatórias que causam menor sangramento, melhor para o nosso paciente. Então, por isso que a gente vai evoluindo na história da medicina cirúrgica, com cirurgias videolaparoscópicas, cirurgias por robótica, todas elas mostram maior evidência e menor risco de sangramento, porque é a evolução da técnica cirúrgica, tá bom? E otimizar a tolerância, ou seja, ser mais restritivo na transfusão. Você compensa o paciente clinicamente para que a gente consiga manter ele saudável, mesmo com um nível de hemoglobina mais baixo, sendo mais restritivo, para a gente não transfundir demais e a gente saber que a transfusão também acarreta complicações. E qual é a evidência? A gente sabe que a anemia é um marcador de mortalidade e a gente também sabe que o PBM salva, né, que é o Patient Blood Management salva. Ou seja, tem vários estudos mostrando uma redução de 28% na mortalidade, 20% de redução da infecção hospitalar, redução de 31% no infarto e no AVC, e também uma redução de 15% no tempo de internação hospitalar. Justamente. Por que saiu? E por que o PBM começou a aparecer? Porque transfundir não é simplesmente você repor uma hemoglobina que está abaixo no paciente que precisa. A transfusão também acarreta complicações. Ela faz uma imunomodulação, ela reduz o nível da atividade imunológica, causando aumenta as chances de infecção. Até porque o sangue não deixa de ser um meio de cultura. E você está transfundindo e jogando isso para dentro de um paciente. Quem que garante que a gente tem zero infecção? Sabe qual é o maior risco de infecção durante a transfusão sanguínea? É hepatite B. Até os dias de hoje, a gente tem uma preocupação grande para não transfundir HIV para os pacientes, a hepatite C, mas a hepatite B ainda é relacionada à transfusão justamente por uma questão do próprio vírus em si. Podem causar reações transfusionais, causando hemólise,
trálise. O que é a trálise? É lesão pulmonar induzida pela transfusão, uma condição gravíssima, tá bom? Geralmente associada a sangue de doadores do sexo feminino. Então, para vocês terem a tralha é tão importante que na Alemanha eles excluem o sangue das mulheres que vão doar, principalmente o plasma fresco congelado, eles desprezam justamente pelo risco de tralha, que está mais associada quando o sangue é doado por mulheres. Alguém faz ideia por que isso acontece? Não. Porque a mulher tem mais veneno no sangue. Brincadeira, eu só estou fazendo uma piada. Vão achar que eu sou misógino, só para ver se vocês estão prestando atenção. E TACO é a Transfusion Associated Cardiac Overload. É quando você causa uma bolsa de sangue, ela tem um hematócrito, o nosso hematócrito em torno de 35, 45, não é isso que a gente discutiu agora há pouco? O hematócrito da bolsa de sangue é em torno de 60%. Ou seja, quando você transfunde uma bolsa de sangue, você também pode, num paciente cardiopata grave, causar uma insuficiência cardíaca aguda por excesso de volume. Por isso chama TACO. A imunomodulação é uma realidade, inclusive na década de 90, foi percebido que os transplantes renais de pacientes que recebiam bolsa de sangue no intraoperatório tinham menor rejeição dos órgãos transplantados no pós-operatório. Olha que interessante. Mas ela está associada a uma maior mortalidade em vários cenários diferentes. Tá bom? Então, a anemia pré-operatória aumenta a mortalidade e complicações, os sangramentos são preveníveis, né? E evidências mostram que transfusões liberais pioram o resultado dos pacientes clinicamente. Então, olha só, alguns estudos mostrando que numa série de 1.188 consultas em 11 serviços cirúrgicos, encontrou o quê? 69% das anemias é por deficiência de ferro, facilmente tratável. Qualquer sulfato ferroso ou noripurum venoso, você já trataria essa condição. E sem a gente avaliar o custo, né, os efeitos clínicos da transfusão, uma bolsa de sangue custa para o serviço de saúde entre 300 a 500 reais. E um sulfato ferroso é uma medida simples, barata, que o paciente pode tomar durante toda a sua preparação perioperatória, justamente para evitar uma transfusão, tá bom? E durante esses pacientes, 87% desses pacientes receberam terapias direcionadas, e mesmo com pouco tempo, mediana de 3 dias, a hemoglobina aumentou na maioria dos pacientes. Ou seja, a gente não precisa de 3 meses para tratar essa anemia. Se você faz um sulfato ferroso de no mínimo 3 dias, mas de 3 a 7 dias, você já consegue atingir níveis melhores de hemoglobina e você já consegue encontrar bons desfechos. E na Europa, quando o paciente está em preparo pré-operatório, eles já estão criando clínicas de anemia justamente para otimizar a questão, justamente para preparar melhor o paciente para a cirurgia. O papel das anemias por deficiência. Vamos lá. Por que as anemias nutricionais importam, então? São altamente prevalentes, estão associadas a causas mais subdiagnosticadas na atenção pré-operatória, têm tratamento eficaz e são os principais fatores modificáveis antes da cirurgia. Quando não tratadas, aumenta a mortalidade, transfusões e complicações, como eu falei mais cedo. Tá bom? Então, a deficiência por ferro, ela é largamente a mais comum. Então, eu não sei se você deve ter com certeza, pela prevalência da doença, a gente deve ter algumas colegas no grupo que têm metrorragia, né, que sangram muito durante o período menstrual, e só esse sangramento é tão vultuoso, né, em pacientes com endometriose, ovário policístico, às vezes elas têm um sangramento tão importante que elas perdem uma quantidade muito grande de ferro, e aí vão fazer uma cirurgia, às vezes até plástica, e elas chegam para o cirurgião lá para fazer uma lipoaspiração, que é uma cirurgia que tem depressão de sanguínea muito importante, elas chegam com uma hemoglobina de 10, e ele fala, epa, não vou te operar agora. Porque a probabilidade de eu te transfundir no pós-operatório é altíssima, e essa transfusão aumenta a mortalidade. E aumenta a complicação, aumenta desfechos adversos. Então, ele faz, durante esse preparo, ele faz noripurum, quando é um ferro venoso, ou sulfato ferroso. Tá bom? E, além disso, nós temos outras questões. Às vezes, os pacientes têm questões nutricionais, né, como eu falei para vocês. Tá bom? Sangramento crônico, a principal causa é digestivo e ginecológico. Então, pacientes que têm perda de sangue oculto nas fezes, pacientes oncológicos, câncer gástricos e as questões ginecológicas, como eu falei. Estados inflamatórios também existe um sequestro do ferro.
e uso inadequado da suplementação oral, tá bom? E aí, essas reservas são esgotadas, causando uma queda na ferritina, tá bom? E o ferro sérico e a saturação da transferrina também estão reduzidos, tá bom? Corrigir o ferro pré-operatório reduz em 30% a 40% a necessidade de hemocomponentes. Olha a força, olha a potência que tem esse tratamento. E o ferro, quando você tem pouco tempo, mas você fazer uma reposição semanal de ferro intravenoso, 2 a 4 semanas antes da cirurgia, é o ideal. E melhora a oferta tecidual sem risco de transfusão. Ou seja, qual é a mensagem-chave aqui para vocês? Um paciente que chega anêmico ao centro cirúrgico provavelmente receberá transfusão. E quase sempre essa anemia poderia ter sido tratada antes, tá bom? E aí que vem o papel do médico generalista, tá? Existe também a anemia megaloblástica, né? Que é a deficiência por vitamina B12, geralmente em dietas pobres, gastrite atrófica, doença autoimune e principalmente aqueles pacientes que fizeram gastrectomia e cirurgia bariátrica, tá bom? Então, e também o paciente que usa um crônico de metformina ou inibidor da bomba de prótons. Ou existe uma falha na síntese de DNA causada pela deficiência da vitamina B12. Os eritrócitos são grandes e frágeis, vida muito curta, eles duram menos que 120 dias que um eritrócito comum vive. E a hemoglobina é reduzida por uma macrocitose, aquela anemia megaloblástica. E qual é a relevância? Né, pode coexistir com ferropenia, confundido o diagnóstico, não tratada, piora o resultado da eritropoético, aumenta o risco de transfusão. Ou seja, a deficiência B12 pode ser facilmente tratada também, mas se negligenciada, piora o desfecho a resposta eritropoética e aumenta o risco de transfusão. Atenção à coexistência da ferropenia. O ácido fólico também, principalmente nas pacientes gestantes, é uma recomendação, né, de boas práticas, principalmente no primeiro trimestre, porque a reposição do ácido fólico previne doenças do tubo neural do bebê. Pacientes alcoólatras também têm a maior deficiência por ácido fólico e ou doenças ou pacientes que possuem doenças desabsortivas do trato gastrointestinal, tá bom? Também causa anemia megaloblástica por condições similares à vitamina B12 e também está associada a processos crônicos e inflamatórios, né? É a mesma coisa, pode ser rapidamente resolvida, fortemente indicada em gestantes e pacientes desnutridos, deve ser indicado no rastreio pré-operatório para evitar transfusões também. E aí, qual é o segundo pilar? Então, o primeiro pilar era o quê? Você prevenir e otimizar a eritrocitose desses pacientes. E o segundo, reduzir perdas sanguíneas. Otimização pré-operatória, revisão dos medicamentos que podem estar associados a sangramento, usar o ácido tranexâmico em cirurgias com risco de moderado a alto risco, tá? Que ele é um inibidor da fibrinólise, tá? Mas eu não vou exigir isso de vocês. Estratégias intraoperatórias, né? Hemostasia meticulosa, técnicas cirúrgicas menos agressivas, uma hipotensão permissiva, manutenção da monotermia e por aí vai. São coisas que a gente faz durante o intraoperatório com esses pacientes que sangram muito. Manejar a coagulação com primor, tanto nas medicações anticoagulantes, mas também com os testes que são desenvolvidos, que não é o coagulograma que a gente está habituado a ver na faculdade, mas assim, técnicas mais avançadas como o ROTEM e a trombolografia, tá bom? E estratégias pós-operatórias de vigilância de sangramento ativo, redução adequada de anticoagulação quando necessário e protocolo de manejo de drenos e hemostasia. Reduzir perdas sanguíneas é tão importante quanto aumentar a hemoglobina. Cada ml de sangue poupado é uma transfusão evitada a um desfecho melhor. Por exemplo, um exemplo clássico que vocês vão ver quando vocês estiverem rodando no internato. Não há necessidade de colher todos os exames dos pacientes todos os dias. Não tem por que colher hemograma de um paciente. Vamos lá. Um tubinho de hemograma cabe 4 ml de sangue. Em 10 dias, se ele colher só um tubo de sangue, que normalmente é 2, 3, ele vai perder 40 ml de sangue. 40 ml não parece ser uma coisa muito relevante, realmente. Mas associada a perdas, a doenças crônicas, associada a mau manejo transfusional, a um trauma cirúrgico, com certeza já tem estudos mostrando que pedir exames demais laboratoriais está associado a maior perda sanguínea e também tem associado a maior taxa de complicação e transfusão também. Então, além da gente saber ter responsabilidade sobre o manejo disso, pedir exames demais também tem suas consequências, tá bom? E o terceiro pilar
é melhorar toda essa anemia, ou seja, se o meu paciente já está em risco de anemia, já transfundir o mínimo possível, eu vou fazer de tudo para que eu não precise transfundir mais. Então, eu faço uma otimização fisiológica, mantenho a pressão adequada da pressão arterial, débito cardíaco, volemia, correção da hipoxemia, manter uma boa temperatura do paciente, tratar a acidose, estratégias transfusionais restritivas, ou seja, tolerar que o paciente fique com um nível de hemoglobina mais baixo, tá? Uma hemoglobina de 8 ou 7, tá bom? E avaliar a perfusão orgânica, naqueles testes que a gente, perfusão periférica, que a gente falou na aula de choque, priorizar o estado clínico sobre, em vez de priorizar a avaliação clínica perfusional desse paciente, ao invés de ficar transfundindo baseado em gatilhos transfusionais, como o nível de hemoglobina. E para isso você pode usar métodos complementares, como ultrassom, monitorização hemodinâmica funcional, SVO2 e por aí vai. A decisão de transfundir deve ser guiada pela fisiologia, e a hemoglobina é um número, e a perfusão é o que importa. Então, isso aqui é uma coisa muito importante para a gente guardar na vida da gente. Então, a primeira coisa que a gente pensa é criar critérios de PBM dentro do nosso hospital, no caso do Getúlio Vargas, tá bom? Criar processos de diagnóstico, tratamento e cuidado, e sempre avaliar o desfecho. Então, é um círculo de alvo fechado. Você identifica o problema na sua unidade, tá bom? Cria educação para que a gente possa implementar a PBM dentro do Getúlio Vargas, por exemplo. Fazemos avaliação de processo e vamos avaliar o resultado disso e ver quantas bolsas de sangue nós deixamos de transfundir. Assim, a gente fica tendo uma avaliação hospitalar, né, muito efetiva e avaliando sempre o efeito, a causa e efeito das nossas condutas, tá bom? Avaliando sempre o desfecho do paciente, porque é isso que a gente quer melhorar no final das contas. E quando a gente pensa a importância disso, imagine quantas bolsas transfusionais a gente transfunde de maneira equivocada no Brasil, né? Então, hoje a gente já está falando isso nas pesquisas clínicas, saímos daqueles protocolos institucionais de pequenos hospitais e já se fala em política pública. Quantas bolsas de sangue e qual foi o impacto que isso teve no SUS? Se a gente está falando que uma bolsa de sangue custa em torno de 200 a 600 reais, imagina se a gente deixar de transfundir 1.000 bolsas no Brasil e quanto que isso é dinheiro, né? Tudo é finito na medicina, por causa justamente da questão financeira. E aqui são achados que a gente já tem esses resultados no Brasil. O Brasil já está envolvido no PBM, com aspectos específicos contribuem para as diretrizes e universidades, como a Escola Paulista. E desde 2019, existe uma campanha para incluir o PBM dentro da grade curricular da graduação de medicina. E é por isso que eu trouxe essa aula para vocês. Conclusão e chamada para atenção. Atrasar a mudança é negar a mudança, tá bom? E a gente vem justamente com esse intuito para que vocês tenham esses conceitos e, quem sabe, a gente começar, e o próximo passo seria começar a liderar projetos pilotos de clínicas de anemia. Era isso. $33 alunos. Gente, era isso. Eu, encerrando o período, né? A última aula que a gente está tendo teórica. Quero pedir desculpa para vocês, porque sei que a disciplina não está como eu gostaria. É muito cansativo, são 72 alunos. Para eu corrigir as provas tudo sozinho, é puxado. Eu não consigo dar todas as práticas, eu sei que deixei, muitos alunos ficaram sem prática, outros tiveram pouco interesse, eu não julgo também, porque é muito difícil a gente fazer conduzir uma disciplina tão importante, com tantas exigências e conduzir sozinho, né? É uma coisa que é uma questão complicada, mas eu tentei trazer temas atuais, eu tentei trazer coisas que são pertinentes para a vida como eu enxergo a anestesia dentro da medicina do generalista. Eu sou apaixonado pela especialidade, eu gosto de estudar, eu tenho afinco em estudar esses assuntos. Eu espero que eu tenha passado uma boa impressão da disciplina para vocês. Estudem, por favor. Não me deem folga mais cedo. Não precisem da prova final. Quem sabe eu vou ficar muito feliz se vocês me derem esse presente. Mas não pensem em moleza na prova, porque vocês sabem que não é do meu feitio fazer isso. Então, fico aberto a sugestões. Então, quem quiser me mandar uma sugestão da disciplina, alguma coisa assim, eu fico aberto sempre a sugestões. E eu encontro vocês semana que vem para a gente fazer essa prova. Tenho certeza que vocês vão estudar.
A prova vai estar difícil, como eu sempre falo, mas vocês vão tirar boas notas. Tá legal? É isso aí, Camila. A vida. Obrigada. É de graça, nem pão nem a Obrigada, cachaça. professor. Boa noite. Falou, tchau. Professor, boa noite. Tchau. Boa noite.